Então, como é que você faz para administrar egos? Porque na seleção não é um craque, você tem um monte de craques, são os melhores. Teoricamente, todos são craques. Exato, senão não tava lá, ainda mais num país com tanta matéria-prima de qualidade como é o Brasil. Essa é uma pergunta, assim, é aquela história. Eu não tenho uma fórmula, né? Eu tenho hipóteses, né? Então, a primeira coisa é a seguinte, será que uma seleção, a melhor seleção que você possa montar, ela é formada pelos melhores ou pelos certos? Que é aquela história, porque se o melhor, ele não apenas é o melhor porque tem um grande talento, tem um grande gente, mas ele quer ser reconhecido permanentemente como o melhor, e não, de alguma forma, compartilha isso com os outros, será que até que ponto realmente esse time vai ter melhor performance? Michael Jordan tem uma frase que é lapidada, se tornou até bem banalizada já, que é, eu posso até ganhar um campeonato. É o cara que vai lá e fecha um grande contrato, tal, e bate a meta do mês. Mas já, perdão, até ganhar uma partida, mas jamais ganharia um campeonato. Posso ganhar uma partida. Tanto talento que ele praticamente sozinho ganhou aquela partida. Fechou aquele contrato e tal, com o cliente, legal. Mas para o campeonato, para o número que nós queremos atingir como grupo, como time, nós precisamos de um time. E o time é complementaridade, o time é todo mundo. Né? Então eu fiz algumas vezes, uma das coisas que eu propus eram testes. O time estava embaixo, quando nós chegamos, tá todo mundo legal. Mas você tem aqueles que são mais destaque, etc e tal. Algumas coisas são importantes. Primeiro, quando você detecta aqueles líderes, qual é a essência da liderança? O exemplo. Você se inspira em quem? Daquela pessoa que tem uma postura, mas, cara, tô com ele, porra, bacana. Então, aqui ele passa para você ser um líder. Você olha para ele quando tá no negócio e tal. Então, o exemplo é a essência. Não é o que você diz, é o que você faz. Tem uma coisa que eu uso muito, que eu chamo de early adopters, são aqueles caras que quando você percebe aquelas pessoas que elas têm tudo a ver com seus valores, com aquilo que você quer que seja a cultura daquilo ali. Quando o Giovanni Gavi, um grande jogador que já era campeão em 92, ele volta para a seleção, ele era reserva. E ele disse, você é o melhor reserva. Você imagina se ter um protagonista que vem para ser um team player, um jogador de time, um reserva do seu time. E ele vem com o seguinte espírito, eu venho para ser o melhor reserva e vou desafiar os titulares a treinarem cada vez melhor. Como é que um jovem que chega e tem talento, ao olhar aquele campeão assumindo essa posição, vai se permitir fazer algo que seja... Né? E uma proposta que eu fiz, apenas para testar, em 2002, nesse primeiro campeonato mundial que nós ganhamos, que eu citei aqui, que foi disputado na Argentina, tem alguns fatos muito interessantes, porque 20 anos antes, como jogador, nós fomos à mesma Argentina jogar um mundial com a geração de prata, que foi a primeira geração, e nós perdemos a final. Por isso, geração de prata, que a gente perdeu o mundial e perdeu uma Olimpíada, 2 vezes prata, e foi uma belíssima campanha, mas uma geração que estava iniciando. Nós perdemos para a União Soviética, 82, União Soviética, mas fomos atropelados. Não conseguimos ver a placa, foram passados por cima da gente. 20 anos depois, olha a coincidência, nós voltamos ao mesmo ginásio chamado Luna Park, perto de Puerto Madeira, ali em Buenos Aires, ginásio tradicional, de boxe, tal, coisa de Buenos Aires, aquelas coisas, para jogar uma final de mundial contra a Rússia, herdeira da União Soviética. E a ideia era mudar aquele final. E eu costumo dizer, e é verdade, a minha sensação foi essa, de manhã, quando nós chegamos para treinar, que a gente treina no dia de jogo, quando você entra no lugar e fala assim, já estive aqui, a sensação não é boa. E me vem à cabeça o quê? A derrota de 82. Entendeu? Uma prata, mas a prata é a derrota. Você perdeu naquele dia, você fica mal. Depois é uma medalha, legal, mas, né? Mas eu dizia, mas os jogadores não estavam condicionados. A parte dos jogadores sequer se lembrava que tinha acontecido nos anos 80, está tudo certo. E nós ganhamos por 3-2 essa final. E o Giovanni entra no final como reserva e faz. Mas naquele ano, algo que eu propus, que era exatamente um teste sobre a questão do até que ponto os egos realmente estavam dispostos a se colocar para o time. Tinha uma premiação. O título mundial renderia a cada jogador 20 mil reais. Mas o título individual, 5. Melhor atacante, melhor saque, melhor levantador, 5 individualmente, ganharia um prêmio de 100 mil dólares. 2002, ano eleitoral, dólar, pum. Nossa. Em torno de 5. Ninguém ganhava isso na época por ano no voleibol brasileiro. Ninguém tinha um contrato de 500 mil por ano. Aquilo era uma coisa, quero ser o melhor atacante, que se dane o resto do time. Faz uma conta rápida, 20 mil reais, 100 mil dólares. E aí então eu falei, é a hora de entrar. E aí nós estávamos em abril aqui no Rio, né, treinando. O campeonato era em setembro, outubro. Afinal foi no início de outubro. Eu já tenho uma proposta a fazer. Se algum de vocês for premiado, nós vamos chegar. Esse time vai chegar, nós vamos brigar e alguém vai ser premiado aqui. Esse time vai ser dividido. De que maneira? 50% permanece com você, meritocracia, pelo seu desempenho, pelo seu grande empenho, né, pela sua dedicação, pelo seu talento, 50 mil dólares. Os outros 50% vão para os outros 11 jogadores. Quem seria o melhor atacante ser um bom levantador? Um bom levantador ser um bom passador? Hoje tem um líbero. O líbero é back-office, é suporte. Você vai conseguir fazer um bom se não tiver um suporte, um back-office? Não vai. Então era valorização e reconhecimento. E eles aceitaram. Todos aceitaram.
Falo 2002, nós estamos em 2023. Isso não é o nosso modus operandi, é parte da nossa cultura. Todo prêmio individual tem uma participação coletiva. É a forma prática de reconhecer a importância de todo mundo. Quem vai fazer, não, parabéns, vocês são ótimos, me ajudam muito. Mas vem cá, mas tudo a você? Então, quer dizer, aquilo foi o primeiro, né? A primeira proposta, e ela foi absorvida e ela incorporada como parte da nossa, para exatamente trabalhar isso. Eu sou o melhor atacante do mundo, mas ele, todos eles me ajudaram a chegar lá e fazer acontecer. Pensando no time, né? Porque o vôlei é exatamente Coletivo. isso, é colaboração o tempo inteiro, não A tem exceção do como. saque, que gera outras questões, toda ação é uma interação. Você passa por aqui, você faz, você come, enfim, tudo é interação, é time. Eu diria que é mais porque é ao mais, mas é extremamente coletivo, né? A dependência é absoluta, né? Então isso para mim é uma coisa, é um aprendizado permanente, até porque muitas vezes, né, o time não encaixou. Aí vem o processo de seleção. Você vai na empresa, né? Quantas vezes você contrata, bom, uma empresa de tecnologia, tal, contratamos aqui o novo Steve Jobs aqui, chegou, pô, o cara, monstro. Vai, nova, né, vai chegar aqui, vai fazer acontecer. E daqui a um mês você não aguenta mais, quer mandar embora. E ela, tecnicamente, é espetacular aquela pessoa. Sim. Mas por que você quer mandar ela embora? Por causa dos valores. Ela não é um jogador de time, ela não respeita, ela não se comunica bem, ela tal, o que é que seja que, cara, não dá. Eu cometi um erro num ano com o meu clube. Agora tem uma jogadora americana espetacular. E isso não é um julgamento de caráter, é desenvolvimento de valores, por favor. Né? E aí ela veio jogar conosco, o dólar estava 2-1, coube no orçamento, ela abriu mão então que ela queria vir jogar comigo, aquela coisa toda. Encaixou, legal, veio. Talentosa, jogadora, esperta, tal. Seleção americana, aquela coisa toda. E eu tinha a Gabi, que é da seleção hoje, que é uma craque, tinha 17 anos, jogava comigo também, era a quarta naquela função. Acabou como titular do campeonato, porque ela foi crescendo, a gente foi trabalhando. E essa que era a jogadora que seria uma referência, na final que nós jogamos aqui em São Paulo, a Superliga, em Ibirapuera lotado, ganhamos a final, ela sequer mudou de roupa, ela estava na tribuna. Mas qual foi o meu erro no processo de seleção? Ela tinha talento, tinha capacidade técnica comprovada. Ao olhar o currículo dela, a seleção americana e tal, ela só tinha jogado em grandes clubes. Digamos, se ela tivesse jogado futebol, ela teria jogado no Manchester City, no Bayern, no Barcelona, no Juventus, só timão. Mas ela jogava cada ano num time. E eu, na hora, caramba, tal, só para ali. Mas eu conhecia e via ela jogando. Não adianta só ver aqui, tem uns intangíveis que os números não mostram muitas vezes, né? E tem uma construção, né? Se foi um ano só, quer dizer, a construção da equipe não aconteceu, não teve entrosamento. Ela não gerava, ela não criava os bonds, as conexões. E aqui foi a mesma coisa. Não, nenhuma, pô, não, mas não conectava. Não, era ela. Ela era uma solista, mas nós somos uma orquestra. Nada como solista, maravilhoso. Não é um concerto solo de alguém maravilhoso. Mas se nós vamos produzir uma sinfonia, né, não adianta ter uma solista. É melhor que ela seja, né, a sinfonia não vai sair. Né? Então foram alguns. E eu cometi muito. Então, o meu próximo livro vai ser só erros. Erros e lições. Vai ser uma enciclopédia, que são tantos. Você vai vendo, vai pensando aqui. Ó. Eu li o seu livro Transformando Suor em Ouro, e há muito tempo, eu não vou lembrar quando que eu li. Ele foi lançado em 2006, pra você ter noção. Foi 17 anos. Então, se eu não me engano, eu li quando eu estava na Academia Militar ainda. Eu fui lá da palestra da Academia Militar, lá na Agulhas Negras. Aquele auditório novo, fui lá uma vez, espetacular. Não, é bem bacana, assim. E, poxa, quando eu li o seu livro, e faz muito tempo que eu li, então não vou lembrar de tudo, o pessoal tem a ilusão de que eu lembro de tudo que eu li. Não, eu falo do que eu lembro, né? Mas eu lembro que aquilo que me impactou bastante é que você falava, olha, querer ganhar todo mundo quer. Falava, o segredo é treinar mais, pô. E aí tinha passagens lá, inclusive você falando que foi questionado pelos jogadores na época, onde, poxa, não tem como treinar no ginásio, não vamos treinar no estacionamento. O pessoal, mas como assim no estacionamento, pô? Né? Se alguém machucar, não sei o quê, não, a gente tem que treinar. Daí eu falei, cara, ganha quem treina mais, pô. E na época, eu não era primeiro da minha turma ainda, de artilharia. Daí eu falei, cara, tem que treinar mais. E aí eu estudava mais, e aí que surpresa que aconteceu quando eu estudava mais. Tinha nota mais alta, pô. Você teve uma sorte danada a partir dali. Sorte pra caramba, né? A partir daquele ponto. E eu lembro de uma coisa também que me marcou, que eu menciono em toda a turma do Viver de Renda, que foi um conceito que eu não conhecia, eu conheci através da sua obra, que era o Gradient Score. Que era aquilo de que, olha, quando você tem uma meta, só de ter a meta você está mais próximo dela, que as pessoas fazem, né, questão de tentar superar aquelas marcas que elas colocam. Até quem vai fazer uma prova de rua, por exemplo. Geralmente o cara sai muito forte, corre o primeiro quilômetro igual um queniano, aí depois ele morre no meio. Aí no final, quando ele vê a linha de chegada, que tá chegando a meta, o que ele faz? Ele acelera para tentar bater aquilo mais rápido.
Eu falei, nossa, faz todo sentido isso aqui. Então foi um livro, Bernardinho, que eu posso falar que, de certa maneira, mudou minha vida, cara. Conceitos que eu não tinha contato antes. E quando a gente colocou o título do podcast, Qual o Segredo dos Campeões, de cara, né? Eu sabia, poxa, não tem um segredo assim, né? Porque tem coisas tão nítidas. A gente tava discutindo isso lá em casa, se arrumando pra vir pra cá. E daí o Bruno falou, o Bernardinho mandou uma mensagem pra mim. Falou, eu espero que vocês me contem qual o segredo dos campeões. Aí ele falou, deve saber. Aí eu falei assim, não, mas você leu o livro, né? E no livro ele não fala que é o treinamento. Aí treino. O Bruno falou, eu falei, esse é o segredo. É porque as pessoas não querem essa resposta. Não é segredo. Não existe ingrediente secreto. Tá nítido, tá claro pra todo mundo, pô. Você quer ganhar, tem que treinar mais, tem que se dedicar mais do que os outros que estão fazendo a mesma coisa que você. Isso vai te levar mais longe.